No programa de hoje, vamos conversar com o ex-ministro, foi ministro da Defesa, da Ciência e Tecnologia, dos Esportes e também das Relações Institucionais. Ele que também foi presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, está aqui conosco hoje para conversar um pouquinho sobre um novo livro, né, que está sendo lançado, que é O Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada. Vamos detalhar um pouco sobre isso e também falar sobre política e a conjuntura nacional, olhando também um pouquinho para frente dos destinos do nosso Brasil. Ministro, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Um abraço, Robson. Um grande abraço a você, aos nossos internautas. É uma alegria poder encontrá-lo aqui. Prazer tê-lo conosco, ministro. E eu inicio a nossa entrevista falando um pouquinho sobre a motivação principal desse livro, que é uma coletânea com diversos ensaios, né, que falam sobre alguns momentos da história, formação e até pensam também o futuro do Brasil, né? Qual é a motivação desse livro e por que o título deste livro? O livro é uma espécie de roteiro sobre os desafios que o Brasil enfrenta para sair desse impasse, dessa desorientação em que vivemos. O Brasil, de certa forma, perdeu o rumo que o conduziu ao longo desses 500 anos de história, o rumo do desenvolvimento, do crescimento, da luta contra as desigualdades, da construção da democracia. O quinto movimento, o título do livro, se deve a que eu divido a história do Brasil em 4 grandes períodos, ou, se quisermos, 4 grandes movimentos de construção nacional. O primeiro movimento seria o da formação do território, da base física, do chão do nosso lar, da nossa casa comum, que é o país, as nossas fronteiras. O nosso riscado geográfico e as fronteiras, né? Exatamente, as nossas fronteiras. Esse movimento, eu faço esse período de 1500, que é o ano zero do descobrimento, até 1750, quando Portugal e Espanha celebraram o Tratado de Madrid, que delimitou basicamente as fronteiras que temos hoje. Esse é o primeiro movimento, da formação do território e da base física. O segundo movimento é o da independência, que vai de 1750 a 1822, a revolta de Vila Rica, de Filipe dos Santos, a revolta de Tiradentes, a Conjuração Mineira, Dom Pedro I, José Bonifácio, a princesa Leopoldina, até 1822. O terceiro movimento é o da consolidação da independência e da unidade do nosso território. O Brasil quase se dividiu, quase foi fragmentado por rebeliões republicanas durante o Império, chegaram a proclamar a República no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, em 1824. O Brasil quase se dividiu e a manutenção da unidade do país é o terceiro movimento. O quarto movimento é o da República, de 1889 até os dias atuais, com a Era Vargas como ponto de destaque. O quinto movimento é o que está para ser realizado. Então, eu trato depois do quinto movimento, da retomada do crescimento, da ciência e tecnologia, das Forças Armadas, da agricultura, da pecuária, da Amazônia, da construção da democracia, da luta contra as desigualdades, da questão indígena, da questão racial, da questão da mulher, todos esses, do esporte, do futebol, tudo isso está tratado no quinto movimento, que é exatamente o título do livro, que tem como objetivo colocar o Brasil, a questão nacional, no centro do debate da retomada da construção inacabada da nossa pátria. A construção da nação, né, ministro? Eu me recordo do próprio Robson. Darcy Ribeiro, né, em seu livro O Povo Brasileiro, onde ele narra, né, cada aspecto da formação do nosso povo brasileiro e mostra, né, como nós temos um diferencial fantástico em relação a todos os povos e nações
do mundo inteiro com um potencial gigantesco, mas que adormece nesse grande desafio que não é apenas de um riscado geográfico de constituição das suas fronteiras, mas, na verdade, o grande desafio de se constituir enquanto uma nação, né, que consiga dar unidade na diversidade que é característica do povo brasileiro. Exatamente. Aliás, é uma das minhas inspirações, é o Darcy Ribeiro. E no Darcy Ribeiro, esse livro, O Povo Brasileiro, que talvez seja a síntese da trajetória intelectual, da visão do Brasil de Darcy Ribeiro, uma visão generosa de uma nação mestiça, que hoje querem dividir entre pretos e brancos, uma nação que valoriza a nossa miscigenação, a nossa origem indígena, africana, portuguesa, europeia, que é, por sua vez, no Darcy Ribeiro, uma inspiração de Gilberto Freire, como Gilberto Freire interpretou a formação social brasileira. Esse Darcy Ribeiro é que nos deu essa ideia otimista e generosa do Brasil, e não essa visão pessimista, derrotista, de fracasso do nosso projeto civilizatório. A quem o senhor atribui essa visão de fracasso do nosso processo civilizatório? Alguém específico no momento atual, ou você citaria especificamente alguém da literatura que escreveu dentro da vasta coleção onde nós enquadramos, classificamos, né, por exemplo, os pensadores do Brasil, né, o pensamento político brasileiro ou a formação do Brasil? Essa é uma visão antiga, não é uma coisa recente. A visão pessimista do Brasil foi retomada recentemente, mas ela é antiga. É uma visão do século XIX, baseada na falsa ciência que dividia o mundo, a humanidade, em raças superiores e raças inferiores, na qual os negros e os índios seriam dotados de traços genéticos, culturais, que conduziriam à inferioridade dessas etnias e dessas populações, onde o índio era preguiçoso, incapaz para o trabalho, onde o negro era carregado também de um espírito dissimulado, da malandragem, onde só o branco europeu estaria apto para a civilização. Essa é a visão do século XIX, das elites brasileiras. E até da formação de parte da intelectualidade brasileira à época, por exemplo, que tem resquícios até hoje de achar que nós seríamos um povo, uma nação inferior, né? Que só teria alguma superioridade aquilo que viesse da Europa, né? Numa espécie de viralatismo, inclusive intelectual, muito expressivo. Acho, inclusive, que a expressão complexo de vira-lata, o nosso grande Nelson Rodrigues extraiu dessa visão, ou seja, o complexo de vira-lata é o complexo de inferioridade, que ele achava que atingia uma parte da elite do país e principalmente da crônica, do jornalismo. Ele dizia, aliás, falando do futebol, da seleção brasileira, que o jornalista inglês, se chegasse na Lua, diria que teria chegado a uma parte do Império Britânico. O brasileiro, quando chega na Europa, ele se declara uma colônia. Ele diz, eu sou uma colônia. Era essa a crítica que Gilberto Freire fazia. Infelizmente, recentemente, parte desses movimentos, não só conservadores, mas dos ditos movimentos progressistas, dos movimentos sociais, recuperaram essa visão pessimista, ressuscitaram esse complexo de vira-lata. Agora eles querem que nós sejamos uma nação de pretos e brancos, importando essa visão dos Estados Unidos. Nós somos uma nação mestiça, majoritariamente mestiça. Pretos e brancos aqui no Brasil são minoria. A maioria é uma população miscigenada, que tem sangue, mais do que sangue, tem a cultura da origem indígena e negra, africana, na música, na culinária, na literatura, em tudo está presente, na religião, a nossa miscigenação está presente em todas as manifestações da nossa cultura. Isso tudo eles querem substituir por uma visão empobrecida,
da América do Norte, dos Estados Unidos. E isso, infelizmente, une o setor conservador, o racismo conservador e o racismo progressista, se é que se pode chamar isso de progressista, importado da sociedade americana e das universidades americanas, e que nós procuramos criticar no nosso livro. Quem rompeu com tudo isso, né, um dos primeiros, se não o primeiro escritor, né, dentre os pensadores políticos brasileiros e sociais também, foi o próprio Manuel Bonfim, né, não tão destacado na própria história das ciências sociais no Brasil, ou mesmo do nosso, digamos, dos estudos sobre o nosso país, mas que, sem dúvida, teve um trabalho importante rompendo com essa visão completamente ultrapassada. E eu lhe pergunto, ministro, quando a gente pensa, por exemplo, ao longo do tempo, né, nós tivemos momentos de formação de vários pensamentos e tendências político-ideológicas no nosso Brasil, né? Nós tivemos um momento muito efervescente, onde se falava completamente fruto daquele mundo bipolar, né? De direita e esquerda, e hoje há uma tentativa digamos assim, e está acontecendo na prática, de resgate muito forte dessa divisão acirrada que tem separado grande parte do povo brasileiro, mas digamos assim, com a conotação completamente distorcida do que significa realmente o que é direita e o que é esquerda, principalmente quando se trata de extrema direita, que é hoje o que se representa aquele que está no poder federal no país. E aí eu gostaria de saber, né, ao longo desse tempo, pela sua avaliação, pelos seus estudos, o que mudou na defesa das pautas dos movimentos progressistas, dos movimentos de esquerda e dos movimentos de direita? O que mudou, o que tem de comum entre esses dois movimentos é uma espécie de abdicação, de renúncia à questão nacional. A chamada esquerda, o movimento progressista e parte do movimento conservador divergiam, mas tinham como perspectiva encontrar uma solução para os dilemas do Brasil, para a questão nacional. Cada uma com seu viés, o mais conservador e o mais progressista. Essas duas correntes abdicaram de colocar no centro das suas preocupações o Brasil. E agora passaram a importar o que eu chamo de cosmopolitismo, ou seja, uma visão cosmopolita das questões brasileiras. O conservador vai buscar inspiração na direita americana, é o que faz com que o atual presidente da República se poste diante da bandeira americana num gesto subserviente, submisso, para bater continência para a bandeira americana, marchando dentro do Palácio do Planalto, na frente de uma bandeira americana. E o filho do presidente usando boné de propaganda eleitoral de um presidente americano, do ex-presidente Donald Trump. Essa é a coisa da direita conservadora e cosmopolita, ou seja, olha para o Brasil como se fosse um prolongamento de uma solução lá da América. Um quintal dos setor Estados progressista, Unidos. Exatamente. E esse setor progressista faz a mesma coisa a partir da visão do Partido Democrata, ou seja, como se o Biden fosse a solução para o Brasil. Daqui a pouco terminam defendendo a invasão do Brasil pela OTAN, pelos americanos. Esse é o traço comum entre os dois. Mas você Antigamente, diz isso é generalizado na esquerda, no setor progressista? Não há mais essa visão nacionalista de defesa do país? A visão nacionalista é residual. A visão que prevalece é essa visão que eu chamo de identitária, ou seja, onde a ideologia foi substituída pela biologia na formulação das plataformas do movimento progressista. Antigamente era a luta pela igualdade, hoje não, é cada um lutando pela sua parte. Um luta pelo gênero, o outro luta pela raça, o outro luta por qualquer outra coisa, mas o Brasil não está mais no centro da questão, não está mais no foco. São as corporações. Ou seja, não tem mais uma luta coletiva, uma luta pelo interesse geral, uma luta por todos. É luta por corporações, ou então corporações raciais, ou corporações de gênero, ou coisa parecida. Que no passado recente teve uma marca muito forte de luta pelas questões do trabalho, pelas questões trabalhistas,
pelo lado sindical do movimento, que articulava as esquerdas e o setor progressista. Mas me parece que houve uma revisão do pensamento, porque já não se conseguia mobilizar com tanto peso esse setor. E talvez por isso se trabalhar essas pautas mais identitárias. Você avalia isso como ruim, né? Apesar de se conseguir mobilizar mais por essa forma, por esse mecanismo? Não, é preciso mobilizar mais, mas é uma luta que não é transformadora. É uma luta que se esgota no interesse daquela corporação. Qual é o futuro da mulher, do negro, do índio, ou seja lá de quem for, se o Brasil não tiver conserto? Você vai resolver o problema do desemprego, o problema da escola pública, o problema da saúde, o problema do desenvolvimento apenas para uma etnia, para um. Não. Essas lutas, essas reivindicações de raça, de gênero, de luta contra as desigualdades em cada campo, era parte da luta de todos, tá certo? Hoje não. Você tem até Mas uma uma luta, na expressão verdade, que em chama. defesa da diversidade, não é, ministro? Exatamente. Agora é o seguinte: você tem que ter lugar de fala. Se você não é daquela corporação, você nem pode falar por ela. Antigamente, não. Quando eu militei no movimento estudantil, todo mundo falava por todo mundo. A luta das mulheres era uma luta de todos, a luta dos negros era uma luta de todos. A luta de cada categoria era uma luta de todos. Hoje, não. São lutas segmentadas que eu acho que subtrai a energia da luta geral. No seu entendimento, há uma apropriação por cada grupo do discurso de defesa do seu grupo específico. É como se essa luta do grupo específico estivesse desligada e pudesse acontecer independentemente da luta geral. É assim que eu vejo. Ou em paralelo com um projeto de construção ou reconstrução nacional, seria isso? Exatamente. Até as bandeiras, as cores do Brasil foram abandonadas pelo movimento progressista, tá certo? Certas manifestações chegaram até a recomendar que não levasse verde e amarelo, porque verde e amarelo passou a ser uma coisa da direita. Ou seja, e a direita termina se apropriando também para dividir o Brasil, como esse presidente da República, usando os símbolos nacionais. É o pior cenário possível, é a pior situação possível. O Brasil tem que ser reconstruído a partir do interesse geral do Brasil. Não pode haver nem rejeição e nem apropriação dos símbolos nacionais por fatores ideológicos ou políticos, como acontece hoje, infelizmente. Aquela história da nossa bandeira jamais será vermelha, né? Que a Pois gente é, e ouviu usa uma muito. bandeira que tem vermelho, que é a bandeira americana. Pois é, né? Enfim, e de todo modo, essa discussão à parte, que dá um programa só sobre isso, mas no mínimo deveria existir o vermelho na bandeira do Brasil, né? Já que quando a própria palavra Brasil, que remete a pau-brasil, que era o pau de tinta, né? Era uma tinta vermelha. Mas aí, discussões, discussões à parte. Agora, ministro, foi esse incômodo que o senhor está relatando nesse momento que fez com que o senhor deixasse, depois de 40 anos, o seu partido, o PCdoB, passasse pelo PSB e hoje está no partido Solidariedade, que às vezes se posiciona mais para o centro até a direita? Não, eu hoje, desde o ano passado, eu não estou filiado a partido político. Eu fiquei 40 anos no PCdoB, fiquei um pouco tempo no PSD e fiquei também um tempo No pequeno no Solidariedade. Solidariedade, mas a partir do ano passado, do fim do ano passado, eu me desliguei. Estou participando da vida política, discuto, debato, converso com todos os partidos, tenho relações com o pessoal de tudo quanto é partido, eu tenho relação, mas não tenho filiação partidária. E o meu afastamento do PCdoB foi em razão de divergência, exatamente nessa agenda. Eu não queria entrar em confronto com pessoas com as quais eu convivi tanto tempo, então cada um segue o seu rumo. Eu fico talvez, né, ainda preso a um passado que acho que é o mais correto, quando as lutas sociais tinham outras referências e outros paradigmas. Tenho boas relações com eles, mas foi melhor que cada um seguisse o seu rumo. Eu sigo o meu rumo e o PCdoB segue o dele, não tem problema.
Hoje, Aldo Rebelo se considera uma pessoa, do ponto de vista do posicionamento no espaço político, mais ao centro para a direita, ao centro para a esquerda, à extrema-direita, à extrema-esquerda. Qual é hoje, digamos, como é que você se entende diante desse pensamento que você tem colocado e tem refletido, inclusive, nesse livro? Olha, hoje em dia, você assumir posições ideológicas pode mais confundir do que esclarecer, tá certo? Você dizer que hoje é progressista é dizer que defende essa agenda, essa pauta identitária. Você dizer que é conservador é ser quase um apaniguado desse povo aí que está no governo, que é a pior coisa que pode existir. Eu me considero um nacionalista comprometido com o desenvolvimento do Brasil, com os valores nacionais, com a luta contra as desigualdades, pela redução das desigualdades e comprometido com a democracia. São as três coisas que me mobilizaram a vida inteira, tá certo? O que é a defesa dos interesses nacionais, a defesa do desenvolvimento do Brasil, a defesa da redução das desigualdades, de uma sociedade socialmente equilibrada e a defesa da democracia, da liberdade. Isso é o que me mobilizou e o que permanece como sendo o fio condutor da minha ação política, do meu pensamento e da minha vida. Mas se a gente pudesse, digamos assim, entender com mais precisão esse posicionamento, estaria mais para um centro-esquerda? Eu não considero que seja esclarecedor assumir uma posição dessa. Eu olho na história do Brasil. O Getúlio Vargas era de direita ou de esquerda? Era de centro, de centro. Não, Getúlio Vargas era um homem que tinha como orientação um projeto nacional. É claro que eu tenho identidade com esse campo progressista, porque foi aí onde eu tive a maior parte da minha biografia. Tenho relações sociais, pessoais, mas não me identifico com a plataforma que eles defendem hoje. E nesse setor mais conservador também, eu tenho boas relações, principalmente nessa área do campo, da agricultura, quando fui relator do Código Florestal. Na área militar, eu também tenho muitos amigos, e acho que a melhor forma de eu servir ao Brasil é fugir desses rótulos que hoje mais confundem do que ajudam a esclarecer e a decifrar os nossos problemas e os nossos desafios. Se hoje o ex-ministro Aldo Rebelo fosse disputar, ou se é que já planeja disputar algum cargo eletivo, escolheria disputá-lo por qual partido? Eu não tenho essa decisão tomada. Eu tive uma vida, assim, parlamentar, ministro, várias vezes, fui presidente da Câmara. E essa é uma forma de você participar da política. A outra forma é você se engajar na política intelectualmente, escrevendo, se posicionando, participando de debates. Eu tenho toda a intenção de participar de um projeto nacional na próxima eleição. Em que situação eu ainda estou reunindo com meus amigos para decidir, tá certo? Se participo como um cidadão, como um jornalista, com a minha experiência, ou se participo com alguma candidatura. Essa decisão certamente vou tomar em breve. E quais são, à luz do estudo histórico, do próprio presente e também olhando para o futuro, quais são, no seu entendimento, ministro Aldo Rebelo, as três principais bases que seriam importantes para o nosso desenvolvimento enquanto nação, de acordo com esse seu novo entendimento de como deve se portar a política, seja à direita ou à esquerda, daqueles que querem construir uma nação? Exatamente. Agora você disse bem. À direita ou à esquerda, o Brasil só tem um caminho. Primeiro, retomar o crescimento da economia, retomar o desenvolvimento. O Brasil hoje é um país que vive uma crise fiscal, uma crise orçamentária. O país não tem recurso para os seus programas básicos, os estados não têm recursos, não têm orçamento, os municípios não têm recurso para a saúde, para a educação, para a infraestrutura.
e não tem por quê? Porque o país parou, o país não cresce, não gera os tributos que são a receita da união dos estados e dos municípios. O país está se desindustrializando, está vivendo do fôlego da agricultura e da pecuária, do chamado agronegócio, mas a economia do Brasil está patinando. Ou o Brasil retoma o crescimento, ou não tem solução para o desemprego. Quem é que vai empregar no Brasil se a economia não retoma? É o Estado? É o município? E nessa área da economia, no seu entendimento, qual é a principal base para fazer o Brasil crescer? Seria lutar por mais distribuição de renda? Seria defender pautas que, por exemplo, vão, digamos assim, vão se posicionar a favor de que se taxe mais as grandes fortunas, que se taxe mais o lucro, por exemplo, e dividendos das empresas do que a tributação que se dá hoje no consumo, por exemplo? É por este caminho que o ex-ministro pensa na área da economia? Eu penso que o Brasil precisa retomar o desenvolvimento, o crescimento. E qual vai é esse arrecadar caminho? Mais tributos. Como? E qual é esse caminho? O caminho da retomada do crescimento é você, primeiro, apostar que a indústria brasileira precisa ter mais competitividade, inovar, investir em ciência, tecnologia e inovação, voltar a nossa atenção para a fronteira mineral. Nós temos a maior fronteira mineral do mundo, a maior província mineral do mundo que está na Amazônia. Nós temos a maior província de diamante do planeta, debaixo de uma terra indígena, dormindo debaixo da terra indígena, sem render um centavo, nem para os índios, nem para os municípios, nem para os estados, nem para a União. Nós temos ouro, petróleo, ferro, todos os minérios nós temos na Amazônia, sem render nada. Então, nós temos que fazer essa fronteira mineral do Brasil como alavanca para o nosso desenvolvimento. A própria fronteira agrícola e da pecuária, reindustrializar, levar o país para o Pacífico, fazer as rodovias, as ferrovias transoceânicas para ligar o Brasil aos portos do Pacífico, que são os portos para a Ásia. É isso que nós temos que fazer. Porque se você for pensar apenas numa política distributivista, você vai tirar da onde para distribuir aonde? Ou o país cresce, se desenvolve, se industrializa. Você pode criar impostos sobre as grandes fortunas, principalmente sobre as financeiras, é verdade? Mesmo assim, não resolveria esse problema. Então, o primeiro problema é esse. O segundo desafio também é melhorar o serviço público. Como é que reduz a desigualdade? Não é só com salário, não é só com renda, é com educação de boa qualidade. É isso que vai nivelar a concorrência, a disputa, a igualdade entre as pessoas, é uma educação pública de boa qualidade. Vê-se agora nessa pandemia, nessas aulas à distância, crianças que não têm computador, que não têm nem celular, como é que elas vão alcançar as outras que têm acesso à tecnologia em casa, as escolas que têm acesso a isso, e as nossas pobres escolas públicas, crianças que não têm acesso a essa tecnologia, elas vão ficar para trás. Então, a outra questão é a de garantir que os serviços públicos, principalmente a educação, sejam promessas de democracia verdadeira, democracia para valer, que é aquela que dá a todos as condições iguais, como é o caso da educação. Acho que são essas medidas que o Brasil precisa adotar. E respeito à democracia. Você não pode ter corporações como essa, recentemente, dos militares. No caso do Exército, né? Exatamente, querendo. Você arma, você dá ao cidadão armamento, tanque, avião de guerra, navio de guerra, quartéis. Para quê? Para participar da política? Não, é para defender o país. Você não pode permitir que o cidadão que tem o monopólio da violência e da força, que pode andar armado, que pode ter tanque, que ele vá participar de um lado da luta política, escolher um partido. Não, isso não pode acontecer. Isso também fere a democracia. Daqui a pouco você tem o cabo, o soldado, o sargento, o capitão, o coronel, cada um participando de uma assembleia, fazendo um comício. Não, isso aí está errado. Como já acontece nas polícias militares, nos estados, né, motivada por movimento político,
como também está acontecendo nas guardas municipais em várias partes do Brasil. Essa politização dos armados talvez seja tão ou mais perigosa do que a politização das milícias armadas e do tráfico, que, por sua vez, também já está armado e começa também a se posicionar politicamente. Isso devia ser coibido. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas se projetam, ganham notoriedade quando estão nas instituições militares. Fulano é do Exército, fulano é da polícia, como o próprio presidente da República. Como é que ele ficou conhecido? Por uma insubordinação, por uma indisciplina. Foi expulso do Exército por causa disso? Não. Quem quiser participar de política e pertencer a uma instituição armada tem que ter pelo menos 1 ano de afastamento, no mínimo. Aí você entra na política. Você ficar fazendo proselitismo político com a arma na mão, para cima e para baixo, com dinheiro pago pelo cidadão, a farda, a alimentação, isso eu acho que não está correto. Isso não é uma coisa que ajuda a democracia no Brasil. Como é que Aldo Rebelo pensa o Brasil pós-pandemia? Eu creio que será um país mais desigual. Nós já temos visto que a desigualdade tornou o mundo pior do que o que já era. Países que têm vacinas, países que não têm, população que tem o dobro de vacinas, como a americana, a inglesa, a francesa, e populações como a africana, e mesmo como a nossa, que não tem vacina suficiente, que tem que fazer uma vacinação em dose, em escala muito lenta. O país vai ser economicamente mais desigual, porque as estatísticas estão mostrando que os ricos ficaram mais ricos, as ações estourando na bolsa, e os pobres e a classe média mais empobrecidos. Muitos perderam a renda, a inflação que hoje corrói o ganho atinge principalmente os alimentos, principalmente aqueles que a população mais pobre consome, o arroz, o feijão, a farinha, o açúcar, a carne, é uma coisa escandalosa. Então, nós vamos sair dessa pandemia com mais desigualdade, com o abismo que separa os brasileiros ainda mais fundo, o que é uma tragédia, o que divide ainda mais o país. O país precisa ter equilíbrio social para ter coesão, para ter unidade, para superar as suas dificuldades. Mas a pandemia vai deixar o Brasil mais desigual, os ricos mais ricos, os remediados e os pobres ainda mais pobres. E qual seria a saída para essa situação, ministro? A saída para essa situação é reduzir essas desigualdades com medidas econômicas, de políticas de desenvolvimento. A maior luta contra a desigualdade é a geração de renda, de emprego. A segunda questão é fazer com que os ganhos, principalmente do sistema financeiro e dos bancos, não alcancem o grau tão escandaloso quando você vê as pessoas perderem emprego, perderem renda, fechar o seu restaurantezinho, deixar de vender o seu sanduíche na porta dos estádios ou no meio da rua, e você olha o balanço dos bancos, parece que não existiu crise. Claro que esse balanço só existe para os bancos porque existiu também para quem tem ações, para quem tem investimentos. Então, isso é o que precisa ser feito. Assim como aconteceu dos momentos maiores de crise econômica do Brasil, que inclusive ajudou a derrubada da ex-presidente Dilma Rousseff do poder, os bancos naquela época faturaram muito mais comparado a outros períodos, né, na casa dos bilhões adiante. Do mesmo modo, agora, nesse momento de tamanha depressão econômica e tamanha dificuldade de todo o povo brasileiro, os bancos voltam a faturar, né, na escalada dos bilhões e divulgando, como se divulga trimestralmente, esse balanço. Né? É um absurdo, realmente, que isso esteja acontecendo. O detalhe é que, quando realizam lucro para os seus proprietários, para os seus acionistas, não pagam nenhum centavo de imposto. É porque não é apenas o banco, pessoa jurídica. Né? Dentro dos bancos estão as fortunas dos aplicadores, daqueles que têm dinheiro sobrando. Né? Quem não tem dinheiro sobrando só tem a perder. Quem tem dinheiro sobrando ganha nessa ciranda financeira patrocinada, infelizmente, pelo Estado brasileiro. Muito bem.
Ministro, e já próximo de finalizar, como é que as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, através da Band Nordeste, através da TVT, através do nosso canal no YouTube, como é que elas podem fazer para adquirir este livro, que é O Quinto Movimento, propostas para uma construção inacabada? De três formas, Robson. A primeira, se as pessoas quiserem o livro de graça, entram na editora, chama Já Editora. Essa editora disponibiliza um PDF que você pode baixar no celular, no computador, em qualquer lugar, gratuitamente. Tá certo? O PDF é grátis. É uma versão eletrônica grátis. A outra é o chamado e-book na Amazon. Na Amazon tem um e-book que você baixa também para ler o livro no Kindle ou no computador, seja lá o que for, que também custa aí R$ 5 e poucos centavos. E a terceira é o livro impresso. Quem quiser o livro impresso também pela Amazon pode pedir, eles mandam, despacham. Acho que custa R$ 35 o livro impresso. Então, são essas as três formas. O livro impresso custa um pouco mais, R$ 35. O e-book é uma forma também eletrônica, mas que você pode ler, voltar, etc. Custa R$ 5. Também na Amazon. Você entrando na Amazon vai ver lá as duas propostas, o e-book de 5 e poucos reais e o impresso de 35. E quem não quiser ainda nem os R$ 5, entra lá na editora Já e tem lá um PDF, preenche lá um formuláriozinho e baixa o PDF, que o livro é de graça. Eu vou mandar, inclusive, uma versão em PDF para você e você fica aí livre para redistribuir com quem solicitar ou pedir. Perfeito. Sem nenhum problema. Obrigado, ministro. Bom, e uma última pergunta, na verdade é um pedido, nos dê uma pista do seu futuro político, ministro Aldo Rebelo, do ponto de vista da posição que tomará em 2002, se será 2022, se será ou se não será candidato e possivelmente a que cargo e por qual partido? Essa decisão nem do partido e nem da candidatura ainda está tomada. Provavelmente eu tomarei essa decisão em breve, ouvindo amigos em São Paulo, onde eu fiz a minha trajetória política, e certamente estarei participando de algum projeto nacional. E eu digo que o projeto nacional do qual eu pretendo participar é exatamente que saia dessa polarização falsa, dessa divisão falsa do país entre aqueles que acham que a solução tem que ser importada da América republicana ou da América democrata. O meu engajamento vai ser num projeto que tenha o Brasil como foco, como centro e como preocupação principal. E isso eu vou anunciar. É uma candidatura de centro ou um alinhamento com o centro ou não, não? porque é outra Essa coisa terceira também via que tentam construir, como tentam alguns setores de PSDB, do próprio DEM, o próprio Ciro Gomes também tenta se posicionar nesse alinhamento? Terceira via é uma tentativa de converter a solução política numa espécie de solução geométrica. Você tem um lado, tem outro lado e tem um meio. Não é isso. Isso também não resolve. Não é uma solução geométrica, é uma solução de programa, de plataforma, de ideia do que é o Brasil, tá certo? É em torno de ideias que esse caminho vai aparecer. Porque vai aparecer o quê? Um governo que é o bolsonarismo de salão, de punho de renda, perfumado, educado, essa política econômica do Paulo Guedes, tendo como presidente alguém educado, fino, que você pode colocar as crianças na sala e a família para ouvir. Não, isso também não é solução, tá certo? É uma solução também falsa. Não é o programa econômico do Bolsonaro conduzido por alguém educado e granfino. É outra coisa. É um programa diferente desse, com outro rumo e com outra orientação. Ok, muito obrigado, ministro Aldo Rebelo, pela sua participação no Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu deixo um momento final para as suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham.
Robson, eu quero me despedir dos nossos internautas, deixando aqui um depoimento otimista sobre o Brasil. O Brasil já passou por momentos muito mais difíceis, por guerras civis simultâneas. Teve um momento durante o Império que tinha uma guerra civil no Rio Grande do Sul, a dos farrapos, outra na Bahia, dos sabinos, outra no Maranhão, a dos balaios, e outra no Pará, a dos cabanos. Eram 4 guerras civis e o Brasil saiu por isso. O Brasil teve uma guerra civil entre militares, que foi o tenentismo, militares rebeldes, militares legalistas. O Brasil superou tudo isso. Hoje é um país grande, integrado, falando o mesmo idioma, tendo uma série de coisas comuns, com desajustes, com desequilíbrios que podem ser superados, com a união dos brasileiros, com o trabalho dos brasileiros, com a disciplina dos brasileiros e com a confiança dos brasileiros na nossa memória, no nosso passado, no nosso presente, e aí sim nós vamos construir o nosso futuro, com equilíbrio social, com democracia e com crescimento da nossa economia. É isso que nós precisamos no Brasil. Um abraço e muito obrigado. Obrigado, ministro.